Olá, tudo bem? Vou até me cortar careca, porque eu estou cansado. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que subir lá e ficar passando gel no meu cabelo, né? Quer dizer, nos fiapos de cabelo, né? Ah, Vamos continuar uma coisa aqui, porque eu fiz uma proposta de uma... Proposta não, né? Eu joguei. Sou o povo, né? O povo diz, o povo fala, né? Mas a coisa é mais profunda que isso, né? Como educador, e como nós estamos entrando numa eleição, está tendo um debate, está tendo um monte de fake news, vão votar no Lula, votar no Bolsonaro, aí está o pessoal do Michel Temer, que brigou com o PT e que nos gerou toda essa confusão voltando aí. Quer dizer, a Simone Telles diz lá, né, não, essa turma não manda mais aqui. Eu não quero pagar para ver 4 anos, né? Já pagamos para ver o Bolsonaro, e veja o que deu, né? E não sobrou nada, né? Porque agora com a nova lei eleitoral, para os partidos não desaparecerem, eles tiveram que se enganchar ao PT, ao PMDB e ao Bolsonaro, para eles poderem ter voto, né, de legenda tal, para esses partidos não desaparecerem. Então vamos ver após a eleição o que vai acontecer, né, com o nosso sistema político. Mas deixa eu ver, vai ser bastante rápido aqui. A evolução do conceito de Estado brasileiro, uma construção matemática, filosófica, baseada na neurociência. Bastante simplista do ponto de vista da sociologia, tá certo? A sociologia tem que ter todos os fatos históricos, a nossa culturalização, tal. Eu não vou entrar nisso aqui, eu só quero colocar, por exemplo, que o Lula, né, sai do Brasil, vai para a Venezuela, vai para a Nicarágua e fica lá festejando com ditadores que prende padre, prende jornalista, tal. Depois volta para cá, ele é humanista, tal, né? Tem uma razão neuropsicológica para isso. E tem uma razão, né, de nós corintianos em Brasil, os palmeirenses corintianos, se reunirem com família, tal, depois vão no estádio e ficam se matando, tal. Não tem uma explicação para isso. Então é uma vista do ponto, como é vista na sociologia atual, é ponto de vista no histórico social, sem nenhuma relação com a estrutura cognitiva, talvez com uma relação com a educação e tradições culturais, né? Porque principalmente na minha época mais antiga, na minha avó, né, dizia que a culpa tudo era o fato de nós sermos descendentes de afros, na época a gente chamava de negros e índios, agora a gente fala afrodescendentes e índios, né? Era até a expressão que se usava antigamente, né? E hoje a gente sabe, né, que não tem afrodescendente e não tem índio no poder, né? E nem no sistema financeiro mundial e nem no sistema financeiro brasileiro, então a culpa não é deles, né? Então nós temos que acabar com isso. Então, a porção do conceito de espaço-tempo, né? Isso eu tirei algumas ideias de uma palestra anterior, né? Compreensão do mundo sem educação. Quando me refiro à educação, estou me referindo à educação significativa construtivista, não a bancária, que também é educação esotérica. A educação esotérica é a educação que está contida nos ensinos religiosos, mas feita pelos filósofos e não pelos religiosos. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, né? Tá certo? Está lá na Bíblia, está em todos os ensinos sufistas. Você tem que atender o estrangeiro, você tem que ser caridoso, você não pode ser preconceituoso, você tem que analisar, pensar, tem que aprender a meditar, tal. Mas isso não interessa, porque hoje, por exemplo, as igrejas evangélicas, tudo franquia. É uma empresa, não tem mais nada a ver com religião. E ainda se dizem que ainda querem receber o direito de isenção, se eles vendem franquia. Hoje as igrejas evangélicas são franquias, uma marca. Então, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, né? Sigam o que o Cristo, o que Jesus disse, né? Então, em geral, os antigos, tal, que não tinham uma educação científica, como eles olhavam lá no Egito, por exemplo, né, tinha o rio Nilo, a água vinha e o sol, né, as estrelas andavam pelo céu. Então para eles, né, existia uma deusa, né, o universo seria uma deusa, tal, e a barca tal do dia carregando o sol e os deuses passariam em torno, andaria viajando. Para os gregos que estudavam um pouco mais filosofia, né, então era o deus Hermes, tal, não sei o que, carregava a terra, tudo explicava os terremotos, as águas, né. Para os hindus, né, a terra seria assim, a terra seria plana e ela estaria em cima de uma tartaruga, né, e teria aqui essa cobra, tal, representaria a via celeste, né, onde andariam as estrelas, tal. Isso também explicaria os terremotos. É um modelo extremamente interessante e tem resultado científico, explica terremoto, explica porque a terra racha. Só que é uma visão mitológica, né? Ou seja, a gente cria, eu tinha colocado algumas
Na mitologia, a interpretação dos fatos através da criação de elementos ou deuses, né? Isso é muito importante para a oligarquia e para a opressão, né? Não, isso que aconteceu, não, o prédio caiu, tal, não foi por problema do cimento, tal, não foi um cálculo de engenharia, não foi porque roubaram dinheiro, né, na estrutura, aí porque não deram dinheiro para o fiscal. Aconteceu, é culpa de Deus, tá certo? Então, veja, é extremamente interessante a visão mitológica nesse aspecto como opressão. Vamos ver o que diz a neurociência. Joseph Bogen, um residente de neurologia de White Memorial, estavam trabalhando com pessoas de epilepsia. Aí eles tiveram de analisar criticamente a literatura médica, pensavam que seria que dividir o cérebro, separar o cérebro em duas partes, e acabar com o tremor da epilepsia, né? Aí depois eles cortaram, perceberam que parava a epilepsia, mas não havia nenhum efeito colateral. A pessoa estava normal, raciocinava normalmente e tal. Uma coisa muito estranha, né? Porque se o cérebro está todo organizado e existe só um eu consciente, se cortasse o cérebro, a gente teria dois eus ou teria coisas conflitantes. Nada disso aconteceu. Então, o nosso cérebro é um cérebro distribuído. Nós temos várias uma região da compreensão da fala, imagens mentais, movimento de consciência, sensação de consciência, sensação de memória, tomada de decisões e tal. E nada disso ficou afetado pela lobotomia, né? Então, nós temos dois hemisférios cerebrais. Quando você faz uma lobotomia, você corta aqui o corpo caloso, né? E você tem a amígdala ali que controla tudo. O resultado das lobotomias: ambos os hemisférios estão conectados a um tronco cerebral comum, lá pelo tronco, está aqui, mas ela está cortado aqui em cima, nessa faixa aqui, que suporta a semelhante de excitação, convenientemente, que ambos os lados dormem e acordam ao mesmo tempo. As vias subcorticais permanecem intactas e ambos os lados recebem a mesma informação sensorial através dos nervos ópticos, em relação aos cinco sentidos e informações proceptivas dos nervos sensoriais do músculo, articulações e tendões do corpo. Então, o Walt Disney já sabia, né? Nós temos o tico e o teco, temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E eles são sempre conflitantes, brigando entre si. O pessoal do Detran tem razão. A atenção não pode ser distribuída, a atenção não pode ser distribuída em dois locais espacialmente dispares. Infelizmente, ao contrário do que os motoristas pensam, eles não podem usar o cérebro direito para poder assistir o tráfego, quando o cérebro esquerdo está lendo mensagem de texto. Então, nós temos funções distintas, né? Funções divididas. Cada hemisfério parece ter suas próprias sensações separadas e privadas, suas próprias percepções, seus próprios preconceitos, seus próprios impulsos para agir, com experiências volicionais, cognitivas e aprendizagens relacionadas. Ou seja, né, temos o tico e o teco, né, temos dois hemisférios, temos o tico e o teco, eles trabalham em paralelo. Se quando a gente corta o lobo hemisférico, uma pessoa sofre acidente, ainda ela tem a consciência de eu, por quê? Porque a consciência do eu é aquela, assim, quando a gente percebe alguma coisa, ela ativa uma parte das nossas funções, se é um inconsciente, sensação, imagem, fala. Uma dessas atividades é a entrada, e ela entra aqui, é um eu. Eu estou falando, tal, mas todas as outras funções não estão funcionando nesse momento, e a gente não percebe isso. Tá certo? Conclusão bem simplista: o hemisfério esquerdo é responsável pela interpretação dos fatos e pelo raciocínio formal, o hemisfério direito é responsável pela percepção espacial e pelo raciocínio lúdico e emocional. Os antigos já sabiam disso, né, na Babilônia, tal, tanto que as igrejas sempre foram construídas com dois lobos hemisféricos. A secretaria sempre do lado direito da igreja, não, do lado esquerdo relacionado ao hemisfério direito, não, ao contrário, né, aqui está vendo quando a gente entra, a secretaria está lá do lado esquerdo e o santo sentido de lado direito, é isso? Então relacionado, agora estamos fazendo um pouco cansado, fazendo uma relação porque eu tenho que fazer almoço. O que acontece com isso? Por exemplo, na época de Newton, uma conclusão que a gente chega, a gente tinha uma visão de universo. Isso tinha um tipo de cálculo matemático desenvolvido para interpretar um espaço-tempo linear, que era esse espaço-tempo tridimensional. Então daí ele desenvolveu uma física, uma interpretação dos fatos, que foi aceita pela comunidade. Depois de vários séculos, aqui em 1666, em 1890, o homem já sabia que a Terra não era...
Passamos dos gregos, dos antigos, a Terra plana, depois a Terra já não era mais plana, chegava em Newton, né, tinha observado já que não tinha Via Láctea tinha várias estrelas, aqui já percebemos que tinha um aglomerado de galáxias, que tinha várias galáxias concorrentes entre si e tal, e já tinham percepção, né, da paralaxe, não só paralaxe, é o problema do infravermelho e tal. Isso permitiu Einstein, através da percepção sensorial e tal, ele percebeu que tinha que desenvolver uma nova física, não era só o Einstein, Lorentz, toda essa pessoa estava procurando essa solução. Quem fez essa solução foi o Einstein, mas era uma pesquisa, era uma corrida contra o tempo, para quem que chegaria a um modelo físico que explicasse novos fatos experimentais. O que tem aí a ver com isso, concepção de Estado? Em um país de baixíssimo índice cultural e socioeconômico, o cérebro está carregado de impressões sensoriais provenientes da pobreza e da subsistência. Paris é natural, extrativismo e depredação. Matar animais para subsistência é coisa natural. Eles só repetem a tradição. Vamos um pouquinho mais à frente. O que não está na estrutura cognitiva não existe. Da mesma forma que os maias não conseguiam ver ou interpretar a existência das naus espanholas ou dos barcos, os americanos não conseguiam interpretar. Como todos somos iguais perante a lei, como se entendendo as mulheres afrodescendentes. Veja, no cérebro deles... no cérebro dele lia, todos os homens são iguais, todos os seres humanos, todos somos iguais perante a lei, mas todos somos homens. O cérebro interpretava automaticamente, nem percebiam. Teve que ter uma revolução, briga, prender pessoas, matar pessoas, botar em fogo, até a educação formal, a educação da escola, a televisão, o jornal bombardeando, até entrar na estrutura cognitiva das pessoas, o fato que é normal, todas as pessoas somos iguais. Índios, homens, afrodescendentes e tal, tem que estar na estrutura cognitiva, senão o cara não interpreta, se não interpreta que nem o Lula, ele vai para lá, é normal prender os padres, prender na Nicarágua, ele volta para cá, tal. Aí depois ele tem que arrumar uma explicação, o cérebro dele conta uma história, não, a Margaret Thatcher e aí esqueci o nome da Alemanha, a Merkel, ela se perpetua no poder, então isso é ditadura. O cérebro conta uma história para ele que ele tem que acreditar nisso, e nós também. Veja, isso funciona no nosso cérebro, é normal isso. Por isso que temos que ter uma educação científica, baseada em fatos. Isso vai levar 40 a 60 anos, por isso que precisamos de uma Constituição forte, igual à Bíblia, igual ao Corão, que não permita mentir, criar privilégio, que tem que dar cadeia, tal. Até que a gente eduque toda a população, a gente dê um salário mínimo de R$6.000 para todo mundo, para a pessoa não viver abaixo do nível de pobreza. R$1.000 é viver paupérrimo, o cara não consegue nem comer com 1.000 e poucos reais. Muito mais pagar R$700 de aluguel, pagar mais dos R$100, 150 de luz e pagar mais 100 e poucos reais de gás. Não tem dinheiro para se vestir. Tá certo? Mas é normal, o cérebro dos nossos políticos, eles entram lá, somos altruístas, tal, vão tomar cafezinho, vai viajar para o exterior, mas o cérebro dele não interpreta que aquela sociedade e tal, isso aqui tem uma educação e tal. O cérebro interpreta aquilo como lazer, Hollywood, cinema, né? Você liga a televisão, desliga a televisão e volta a fazer a mesma merda. Tá certo? Infelizmente, não tem jeito de fazer lobotomia. Os nazistas tentaram fazer isso, criaram uma guerra tal, e foi aquele caos. E aí precisavam de dinheiro, começaram a caçar os judeus, principalmente os judeus que defendem essas ideias. Porque eles que são os herdeiros dos egípcios e toda essa tradição que está na maçonaria. Só que os maçons são mais espertos, né? Eles ficam quietos e entram por trás da política e não batem de frente com a igreja, né? Constrói as igrejas, constrói os templos do padre, eles ficam felizes, um agrada a outro, e eles escrevem tudo isso na igreja porque sabem que eles vão botar fogo na igreja. Tá certo? A desgraça do princípio da mentira, o contraditório você já deve ter entendido. Enquanto nossos juristas, livre de educação moral e se fizeram apologia da mentira, seriam um povo de ladrões e mentirosos. Temos que acabar com a impunidade e a imortalidade de os cargos políticos, né? Veja, se nós já estivéssemos no nível de consciência do europeu, não precisava fazer isso, porque o nosso cérebro interpretaria, todos somos iguais, nós temos que erradicar a pobreza, tal, é tudo natural. Só que o Ministério Esquerdo, o pessoal que trabalha em algumas prefeituras, veja, algumas, onde o cara é extrativista na Amazônia, pessoas que têm dinheiro de fazendeiro, traficante que entram na política, que é uma minoria, mas são as pessoas que jogam pesado e ameaçam de morte as pessoas honestas, os políticos honestos, e eles acabam calando a boca.
Então eles acabam mandando no Congresso. Então nós temos que proteger a Polícia Federal, a Corregedoria, o Supremo Tribunal Federal de todo esse sistema. E só a gente fazendo isso com educação, sociedade, segurança, saúde e alimentação. Não deixei o trigo crescer com o joio. Os senhores, os inimigos plantaram o joio junto com o trigo. O que fazer? Vamos queimar a plantação? Não, deixe o trigo crescer com o joio, depois colherei os dois. Separei o joio do trigo, juntarei o joio e eu queimarei. Palavras do Senhor. Então não é para queimar a Constituição, é para separar o joio do trigo. Eu mostrei lá que não é fácil. É pegar lá 25, 24 artigos, ou pegar uns 15, 20 artigos da Constituição, colocar uns artigos que são aquilo que a gente percebe que tem que mudar o sistema da jurisprudência brasileira, acabar o direito da mentira, de criar provas para se defender e não puder criar provas, não criar provas, mas apurar os fatos e ver as provas para municiar o sistema judiciário, para prender os ladrões e os falsários e as pessoas que estão lá, que não recebem o nome, não merecem o nome de representantes do povo. Tem vários lá que merecem o nome de representante do povo, mas tem que separar o joio do trigo. Você não é para queimar. Então a evolução do conceito de Estado na política. Então veja, nós vivemos muito na pobreza, viemos da Idade Média, vivemos muito dívida externa, não tínhamos dinheiro para educação. Então o que aconteceu? O país foi evoluindo, aí no Getúlio Vargas foi criado a lei trabalhista, a educação, a indústria, a Petrobras, a siderúrgica, depois Castelo Branco, instalação do mercado financeiro, o BNH, a educação, a criação das universidades federais, o parque industrial moderno, multinacionais. Aí teve o segundo golpe, né? Aí entraram os malucos, os psicopatas, né? Depois que foi o segundo golpe, né? Mataram o Castelo Branco. A FHC, regulamentação do sistema financeiro, sistema de controle do Estado e tal. Aí depois entrou o Lula com o populismo e estamos aí, nós voltamos para o século XVIII. Certo? Tanto que depois do governo Lula e Dilma, aí veio o Temer e aí depois veio o Bolsonaro. Veio toda essa briga que está na televisão aí, são fatos. Não tem nada contra o Bolsonaro e tal, é um problema social, tá certo? Veja, é as consequências das causas colocadas lá atrás. Então nós temos que colocar causas novas. A primeira causa nova é separar o joio do trigo, tanto na Constituição como no Congresso. Mas para isso, a gente não pode julgar pessoas indefinidamente, assim, com preconceito, tem que ser pela lei. Então tem que municiar o sistema financeiro, regulamentar de novo o Estado, aparelhar o Estado da forma positiva, para que possa ser feito de uma forma justa e honesta. Se alguém quiser me processar aqui por proteger os pobres e querer um país justo e tal, pode me processar, vai ser muito engraçado, né? Tá certo? Defender essas ideias, contra essas ideias num tribunal. Não, pode mandar caçar, tal, tô doente, não tenho dinheiro para pagar seguro-desemprego ou seguro-saúde e tal. Se mandarem matar, é um favor que me fazem. É a mesma coisa que Jesus, né, quando virou Cristo e tal, me crucificar é um favor que me fazem. Então eu termino por aqui. Não tenho nada que me prenda isso aqui. Não tenho dinheiro na Suíça, nada disso para me prender aqui.